da noite, que é uma terça-feira. Não deixa de se inscrever agora, está aí na sua tela. Muito bem, eu só queria dizer que acabou de terminar a votação do parecer pela cassação do Glauber Braga. Agora, 13 votos pela cassação, 5 votos contra. Foi aprovado. Aumentou até um voto, né, na tendência ali da... Então, 13-5, aprovando o relator, aliás, o parecer do relator, que pede a cassação do mandato do deputado Glauber Braga, que, como a gente disse mais cedo, anunciou que vai ficar em greve de fome dentro da Câmara até que termine o processo, porque o processo ainda vai ao plenário. Né? Isso, lembrando que a palavra final é do plenário, mas como já adiantou Elô, não deve ser nada difícil, muito pelo contrário, de ser aprovada essa cassação, né, ser ali confirmada no plenário. Se é um desejo do Arthur Lira, e ele continua mandando muito, e muito aliado do Mota, dificilmente o Glauber alcançaria o número de votos para evitar a cassação. Foram, só para reforçar aqui, né, Rodrigo, 13 votos pela cassação, 5 votos contra. Exatamente, então, 13-5, exatamente. 13-5, então essa recomendação que vai, né, ao plenário da Casa agora para a cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Leandro Demore a respeito disso. Aliás, já temos Leandro Demore a respeito disso nesse momento decisivo que a gente acaba de trazer esse resultado. Demore, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, nossa comunidade. Pois a gente vê aí o Glauber como um exemplo, né? O Glauber está sendo usado porque o senhor Arthur Lira saiu do comando da casa, mas aparentemente não saiu tanto assim, e deixou essa tarefa aí para o seu sucessor, o Hugo Mota, que é um pupilo, né? Como o Arthur Lira era um pupilo do Eduardo Cunha, o Hugo Mota é um pupilo do Arthur Lira. A gente tem uma linha sucessória aí, quase dinástica, no comando dessa Câmara. E vamos falar claramente aqui, gente, o Glauber é um dos poucos deputados que estava colocando o dedo na ferida, principalmente das emendas. Essa é a grande questão, esse é o grande fantasma que ronda a democracia brasileira hoje. A gestão do dinheiro saiu da mão do governo, foi parar na mão dos parlamentares, através de orçamento secreto, de emenda PIX, toda a farra que a gente viu, né? E o Glauber era um dos poucos que estava ali. A gente viu na semana passada a Heloísa Vilela mostrando que o PSOL foi o único partido que não se lambuzou dessas emendas. O único dos partidos. O Partido Novo, alguma coisa assim, mas já também botou a mão nesse negócio. É claro que os parlamentares do PSOL usam emendas parlamentares, porque essas emendas são absolutamente legais e foram criadas para isso, para você levar dinheiro para a base para a qual você foi eleito. Agora, o Glauber era um dos poucos que tinha coragem de todos os dias na Câmara tocar nesse assunto. Enquanto muitas vezes a gente estava distraído com assuntos menores, né, com o Gilvan da Federal, né, com essa gente menor, com essa gente pequena, o Glauber estava lá apontando o dedo para o Arthur Lira, e aí virou uma coisa pessoal do Arthur Lira. O que a gente está vendo hoje na Câmara, gente, não é justiça, não diz nem respeito à qualidade dos julgamentos que é feito na Comissão de Ética, porque o próprio relator desse caso é um cara que agrediu jornalistas na Câmara também. Veja, o Glauber está sendo caçado possivelmente com o relatório de um relator que cometeu, entre aspas, o mesmo crime que ele. Então, na verdade, o Glauber está servindo de exemplo. A gente está vendo um justiciamento em praça pública, o uso de uma estrutura pública em Brasília, pago com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com o nosso suor, para uma vingança pessoal do Arthur Lira contra um deputado que teve a coragem de todos os dias se levantar na Câmara, apontar o dedo para ele e falar: o senhor está corrompendo a democracia brasileira com a gestão do orçamento secreto, com a gestão dessas emendas. Esse é o caso que a gente está vendo hoje ao vivo aqui no ICL. A gente já teve tantos casos, né, na história que nem foram ao Conselho de Ética ou então foram arquivados justamente por uma falta de interesse político, né? Então, como estava dizendo a Elô, é muito mais sobre o que está acontecendo nos bastidores do que, de fato, um caso, né, que deveria ter sido cassado, se levar em conta principalmente o histórico de tudo que já aconteceu nessa casa parlamentar, na Câmara dos Deputados. Tem um dado interessante aqui, uma informação que a gente traz interessante, que foi preparado pela nossa equipe, sobre quantos parlamentares já foram cassados na história, né? Ele foi criado, esse Conselho de Ética, em 2002, e a gente tem 23 pedidos de cassação contra deputados que foram feitos até o momento, e desses 23, 8 deputados foram cassados no plenário. Então, a gente tem
aí na tela cada um deles, né? E os partidos são da época de cassação de cada deputado. Então a gente tem a Flor de Lis, do PSD, estou olhando aqui na lateral onde está aparecendo essa imagem aqui para mim. O Natan Donadon, do PMDB. Eduardo Cunha também aparece. André Vargas, Roberto Jefferson, André Luiz, José Dirceu e Pedro Correia. Todos eles foram os que, de fato, né, foram acolhidos dentro do Conselho de Ética, o pedido de cassação. Ô Gabi, lembrando que André Vargas, Zé Dirceu e o outro que estava ali do lado do Zé Dirceu, os três na época do chamado mensalão, Pedro Correia, né? Isso. André Vargas, Zé Dirceu e Pedro Correia, os três no contexto do mensalão. A Flor de Lis, por mandar matar o marido dentro aquela de casa. carnificina toda. Aquela barbárie completa. Então, por isso que a deputada Natália Bonavides, mais cedo, dizia a desproporcionalidade, né? O deputado perdeu a cabeça? Perdeu a cabeça, né? Teve, a mãe xingada ali por um provocador de extrema-direita, um extremista do MBL, um desses extremistas. Será que é proporcional a Flor de Lis e o deputado Glauber? Ou é uma cassação realmente que veio pronta do gabinete do Arthur Lira, colocando só mais um ponto aí, né? O Arthur Lira que se torna um personagem central para o governo Lula, porque ele vai ser o relator do projeto de lei de isenção para quem ganha até R$5.000, isenção de imposto de renda. Então, a esquerda, o governo, não tem essa vontade toda de confrontar o Arthur Lira nesse momento. Será que o Gilvan da Federal quebrou o decoro parlamentar quando ele desejou a morte de um presidente, por exemplo? Me parece que sim, quebrou. Assim como o Éder Mauro, deputado da extrema-direita lá do Pará, eu gosto de chamar assim mesmo, não são deputados de partido, são deputados da extrema-direita, do fascismo, né? O Éder Mauro agrediu um sujeito, um manifestante dentro da Câmara também. Sim. Não foi nem levado para o Conselho de Ética, que eu me lembre. Esse outro que ontem disse que deseja a morte do presidente, insuflou, no meu entendimento. Entendimento. Mas como você sabe? O contexto. Você tem um julgamento porque um grupo de direita queria assassinar o presidente. Vem o sujeito e fala dentro da Câmara, eu desejo que o presidente morra. Ele está incitando. Então, vai para o Conselho de Ética? Não, mas o sujeito que reagiu porque a mãe dele foi ofendida por um moleque do MBL está correndo risco seríssimo de perder o mandato. E o moleque escalado para isso, né? Foi para isso. O moleque foi escalado para esse tipo de provocação e para dar no que deu. Foi exatamente isso. Eles têm aparecido, né, Chico, em todos os lugares por aí. A gente acompanha em manifestações, eles têm aparecido em universidades, né? Isso aí já é uma tática antiga do MBL. O MBL começou isso aí lá atrás com o Queer Museum. Lembram lá em Porto Alegre? Isso aí há muito tempo atrás. Exato. Fizeram o museu, aliás, lá em Porto Alegre, fechar a exposição, né? Porque era uma exposição que, segundo eles, era pedofilia, não sei o quê. Desde então, eles adotaram essa tática. Eles vão nos lugares, ficam provocando as pessoas. Aquele deputado cassado de São Paulo também, mamãe falei, entrou numa aula sobre direitos das mulheres, entrou vestido lá, né? Vocês lembram na época, com uma fantasia para provocar as mulheres. Então, assim, é uma estratégia. Se a estratégia dá errado, ela já deu certo. Porque você vai lá, faz um flash mob ali, faz um vídeo. E se ela dá certo mesmo, o que esses caras querem? Eles querem apanhar. Querem apanhar, eles querem de fato ser agredidos, porque mostra como a esquerda é violenta, não tolera as pessoas. A gente tem até o Leonel Hadi, que é deputado no PT do Rio Grande do Sul, né? O Leonel Hadi, na rua, quando encontra essas pessoas, vai para cima, peita os caras mesmo. O Leonel também é um cara grande, policial civil, né? Peita os caras pararam de ir atrás do Leonel Hadi, né? Agora, dentro da Câmara, a provocação é essa, como muito bem falou a Fernanda Melchiona. Vamos fazer o seguinte agora, gente, vamos contratar um provocador para cada deputado do PL, do Bolsonaro, vamos colocar um provocador na cola de cada deputado, vamos encher de gente aqui na Câmara e vamos passar o dia inteiro essas pessoas enchendo o saco. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tem o caso da Carla Zambelli, andou armada na rua, quase ameaçando matar uma pessoa, segue trabalhando normalmente, e a gente tem que falar também que agora, diante dessa questão da tal da governabilidade, né, a nossa comunidade também já entende como essas coisas mais ou menos funcionam, vamos falar claramente aqui, o governo não vai defender o Glauber como defenderia uma pessoa mais próxima do governo, ou se fosse do PT. Isso está evidente. Por quê? Isso é uma briga pessoal do Arthur Lira. O Arthur Lira, hoje, no governo, quando assumiu essa cadeira do principal projeto que o governo vai ter esse ano, que é a isenção do imposto de renda, ali, basicamente, o Arthur Lira, eu falei na semana passada, isso não é nenhum.
O Arthur Lira, hoje, no governo, ele é um ministro sem ministério, gente. Por que ele é um ministro sem ministério? Ele vai assumir a relatoria do principal projeto do governo do ano. Ele colocou o presidente da Câmara na cadeira que está hoje, o Hugo Mota é comandado pelo Lira e pelo grupo do Eduardo Cunha, não nos esqueçamos. O Lira tem na sua mão indicação de presidente de estatais e de bancos públicos, se não me engano, ainda da Caixa Econômica Federal, controla várias vice-presidências lá. Então, o Lira hoje é um ministro do governo Lula sem ministério. E o governo Lula não vai, vamos falar claramente aqui, não vai defender o Glauber com unhas e dentes, como deveria defender. Muita gente vai dizer, mas a gente não pode botar em risco a governabilidade por conta dessa história do Glauber. Muito bem, quando a gente fala isso, a gente está falando, o Glauber tem mais é mesmo que ser cassado, porque o governo não vai defendê-lo. Então, é importante a gente deixar claro que o governo vai fazer uma defesa ali, mais ou menos, mas não vai se atirar, como se diz, embaixo do ônibus pela defesa do mandato do Glauber. Poderia fazer? Poderia. Um telefonema de alguém do governo que tivesse uma voz potente para o Arthur Lira falando, bicho, acabou, parou com isso, acabou o circo, acabou essa vingança pessoal, esse processo cairia amanhã, gente. Não vamos nos iludir, tá? Cairia amanhã, não teria nem ido para o conselho. Agora, essa ligação não foi feita e não será feita porque o governo não vai encarar o Arthur Lira em nome do Glauber Braga. Essa é a verdade. Eu diria que o Arthur Lira, que você disse muito bem, Demoré é uma espécie de ministro sem pasta, ele é o ministro do orçamento secreto. É o ministro do Orçamento Secreto. E na função de ministro do Orçamento Secreto está relatando o projeto que precisa ser aprovado e que é bom para os brasileiros e faz justiça social. Mas você vê como é que a política é cheia de contradições, né? Quer dizer, para aprovar um projeto que foi promessa de campanha e que o Lula, com ele e o Haddad, farão justiça social, é isentar de imposto de renda quem ganha até R$5 mil, tem que entregar, ou pelo menos escolheram o caminho de entregar isso para o Arthur Lira, que por sua vez está caçando o deputado, que foi o primeiro a botar o dedo na cara, não só do Lira, mas do Sérgio Moro, algoz do Lula. Também. Isso. Foi o primeiro a chamar de juiz ladrão. Falou, o senhor é um juiz ladrão. E naquele momento virou ídolo da esquerda, inclusive do PT, enfim, dos lulistas, etc. Por quê? Porque teve a coragem de dizer o que muita gente queria, né? Desmontou o rosto do Sérgio Moro. Foi a primeira vez que ele sofreu um enfrentamento político nesse nível. Foi o Glauber que fez esse enfrentamento. Então são as contradições da política. Mas o Demore apontou muito bem. A gente está colocando na mesa aqui, né, para todo mundo, se é que acho que a nossa comunidade já mas entende como esse já jogo. citei também no passado, o Glauber não foi defendido também por parte dos parlamentares progressistas em discurso também no Conselho de Ética. Hoje foi, né? Hoje foi. Não, você tem o Lindenberg, que é muito ligado a ele por conta do Rio e outras lutas e tal. Estava muito aguerrido. O Lindenberg estava líder do PT, né? Mas essa história que o Demore traz, o telefonema, é outra coisa. Aí é Palácio, aí é Planalto. Olha, manda um recadinho pro Arthur Lira. Vamos acabar com essa mágoa aí, porque o cara te xingava lá do orçamento secreto. Vamos acabar com essa mágoa, vamos jogar outro jogo e vamos embora. Isso não deve ter sido feito até agora. Eu até gostaria de entender melhor o tempo, né? Não sei se a Heloísa trouxe isso, porque eu estava acompanhando, não escutei tudo que a Elo falava ao vivo, porque estava acompanhando a sessão. Qual o tempo que isso pode levar para ir para o plenário e ser julgado em plenário, né? Se é rápido, se pode levar semanas, meses, se é uma coisa discricionária. O presidente, o Hugo Mota pode guardar isso agora por 1 mês, 2 meses, antes de botar em votação? Será que tem um prazo de algumas sessões? Isso eu não vi ainda, não tenho esse detalhe, assim, seria importante a gente saber. Porque fico me perguntando se pode ainda vir algum tipo de sinal por parte do Palácio. O Demore aposta que não, né? Que não vem sinal nenhum e vai ficar por aí mesmo, né? A esquerda defendendo ali e um rolo compressor do Lira com 300 votos contra o Glauber, mais ou menos por aí, né? Eu acho que essa ficha foi colocada na mesa, viu, Rodrigo? Talvez isso tenha partido do Lira próprio, falando, olha, isso aqui não tem negociação, vou caçar e tá resolvido. E aí, nesse jantar macabro, a cabeça do Glauber está sendo servida numa bandeja de prata no colo do Arthur Lira, né? Agora, uma informação importante, eu não sei se vocês já deram isso, na semana passada ficou uma dúvida no ar em quem assumiria a vaga do Arthur Lira. Eu apurei essa informação, a vaga vai para Heloísa Helena, viu? Do Glauber Braga. Né? Luiz Helena. Isso. Heloísa Helena. Heloísa Helena. Isso, a vaga iria para a Heloísa Helena, que hoje, se não me engano, é Rede, né? Filiada à Rede. É que a Rede está na federação, na coligação lá do PSOL, e ela ficou na suplência e assume, né? Com o mandato cassado, ela assume o mandato do Glauber Braga.
A gente estava falando aqui, Isso, fazendo esses paralelos, né, com outros casos que não foram nem levados ao Conselho de Ética, ou pelo menos não ainda, mas a título de comparação. Acho que vale a pena a gente trazer aqui mais uma vez, né, o Gilvan da Federal, que a gente comentava, que desejou a morte do presidente Lula. Ele falou ontem numa comissão de segurança. A gente vai colocar essa fala aqui na tela agora. Vamos lá. Você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Eu não vou dizer que eu vou matar, mas eu quero que ele morra. É uma incitação. É uma incitação à morte do Lula no cenário em que nós estamos. Rodrigo, esse é o pessoal que quer pacificar o país. Pela anistia, né? Pedindo por anistia, para pacificação. Isso, a anistia é o grande argumento. A gente não pode esquecer do que é falado, gente, senão a gente fica boiando, né? O argumento da anistia é para pacificar o país. Não é esse o argumento? Essa gente quer pacificar o país? Desse jeito? Bom, tá exposto, né? Isso aí é questão para o Conselho de Ética? Olha, eu acho que é questão para o Conselho de Ética. É ético você desejar a morte de um presidente da República e falar que gostaria que ele morresse? É esse tipo de ética que nós queremos no nosso parlamento? Então, tá aí, né? A violência das palavras, ela é maior ou menor que a violência física? Você chutar a bunda de um provocador do MBL é mais grave do que alguém desejar que o presidente da República morra? Ou, como disse bem o Rodrigo, no contexto em que nós estamos, seja assassinado? Esse é o tom dessa fala, gente. Sim. Não está desejando que o Lula morra, né? Assim, né? Nós estamos falando do momento em que o presidente da República foi descoberto um plano para assassiná-lo, envenenar o presidente da República, usar bazuca contra o Alexandre de Moraes. Isso está escrito no plano dos militares lá. Eu até gostaria de estar inventando isso, porque seria muito mais fácil se livrar dessa realidade distópica, mas infelizmente ela é a realidade factual. Como o Rodrigo falou, brilhantemente, você tem a fala acontece num tempo histórico específico. O tempo histórico em que nós vivemos é um momento em que você teve um plano para assassinar o presidente da República. O cara vai lá e fala isso, e pior, Rodrigo, a comissão onde ele falou isso ontem foi uma comissão que votou para retirar as armas dos seguranças do Lula. Claro. Então, veja, vamos lá. É importante o que o Rodrigo falou. No contexto em que nós vivemos, esse cara vai para a Câmara e fala, vamos tirar as armas dos seguranças do Lula, ou seja, vamos deixar o presidente mais vulnerável. E, aliás, que bom se ele morresse. O que isso quer dizer, Rodrigo? Ele está incitando o quê? A pacificação do país? Não. Esse cara vai para o Conselho de Ética? Essa é a grande questão. Não vai. Seguramente não vai nem ser aventada a possibilidade de ir para o Conselho de Ética. Falando em Conselho de Ética, a gente estava mostrando agora as imagens, né, do Glauber retirando essa pessoa, né, o integrante do MBL da Câmara dos Deputados. A gente teve uma representação do PT no Conselho de Ética da Câmara justamente contra esse bolsonarista, esse parlamentar bolsonarista que pediu a morte, né, do presidente Lula na Comissão de Segurança. Então, foi um pedido do presidente nacional do PT, o senador Humberto Costa, e do líder do PT da Câmara também, o Lindbergh Farias. Foi um protocolado no Conselho de Ética, justamente essa representação contra o deputado por esses ataques contra o presidente Lula. Agora, vamos ver se vai caminhar essa história, né? E o PT também entrou com uma representação na PGR, para que ele seja investigado criminalmente. Porque o Conselho de Ética, com essa composição que está ali, não vai andar nada, né? Mas a PGR deveria fazer alguma coisa. Nós já vimos que fingir que isso não significa nada não deu certo. Né? O Bolsonaro foi para uma sessão e louvou um torturador dentro da Câmara, não aconteceu nada, virou presidente. Né? A Carla Zambelli saiu armada no meio da rua, ameaçou atirar na cabeça de um cidadão do partido oposto. O Bolsonaro disse que ia fuzilar a petralhada. Aí acontece o quê? Um sujeito em Foz do Iguaçu fuzila alguém do PT. Então, se não se colocar um limite no que esta gente propõe, a consequência é ir da palavra para o ato. E aí não é um chute no traseiro, como fez o Glauber. É tiro, morte, como fazem os bolsonaristas, como tentou fazer a Carla Zambelli, como fez o sujeito lá em Foz do Iguaçu, que inclusive está preso, condenado a mais de 20 anos de cadeia.
Mas é grave demais o que fez esse cafajeste, esse extremista lá do Espírito Santo, esse, como é que é, da Federal? O que da Federal? Gilvan da Federal. Gilvan da Federal, esse deputado. É muito grave, é um sujeito que está incitando a um crime. Você citou o caso do Éder Mauro também, né, Rodrigo? Sim. O William De Luca estava me dizendo aqui, ele conversou com a Natália Bonavides, que diz que vai representar ainda hoje contra o Éder Mauro também, pela mesma pena, né, pedindo pela mesma pena da agressão que foi cometida em junho. Se não me engano, foi em junho do ano passado. Tem que pedir, tem que colocar pressão em cima dessa gente que está pressionada. Eles escolheram hoje uma vitória no meio de 2 semanas de derrotas que eles tiveram, que foi a obstrução, não funcionou, a pauta da anistia praticamente morreu e logo depois da Páscoa volta o julgamento dos golpistas amigos do Bolsonaro. Então eles estão num momento um pouco complicado politicamente, apesar de terem muita força ainda no Brasil, como a gente viu. O Nicolas se sente à vontade para ir lá numa sessão dessa e falar as maiores barbaridades, né? É outro provocador. Enfim, a gente tem que lidar com isso, né, Gabi? Foram eleitos, quase metade do povo brasileiro defendeu algo, não sei se parecido com o Nicolas, mas que abre espaço para o Nicolas, pelo menos sim. Falando nessa desproporcionalidade, acho que é exatamente essa conversa que a gente está tendo aqui. O Guilherme Boulos teve uma fala bastante contundente, o deputado Guilherme Boulos, a respeito disso. Eu acho que vale a pena a gente ouvir, que está dentro dessa discussão que a gente está tendo. Vamos lá. Eu ouvi de vários ao longo dessas semanas nos corredores do Congresso. Alguns mandaram mensagem, alguns ligaram. Eu não tenho essa prática que eles têm de ficar expondo. E por isso não vou citar nomes. Mas vários disseram, poxa, essa pena está desproporcional. Teve um que me disse, pô, eu não gosto do Glauber. Mas isso aí não dá. Tá além da conta. E aí? Se o Glauber é punido, esse conselho vai ter que explicar para a sociedade brasileira por que ele age com 2 pesos e 2 medidas. Se esse conselho optar pela cassação do Glauber, ele vai ter que explicar para a sociedade brasileira por que um deputado que além de fazer tudo o que fez, que o Lindbergh nos disse aqui, um deputado bolsonaro chamado Gustavo Gayer, que matou uma pessoa e deixou outra paraplégica dirigindo bêbado e foi reincidente, por que o Glauber não vai mais poder estar nessa casa e esse Gustavo Gayer vai? Olha, o Demori estava falando também sobre as práticas do MBL, sobre como eles agem normalmente, né? Que é justamente essa perseguição, são os ataques, é uma prática também da extrema-direita, mas começou muito com o MBL. E a Natália Bonavides também falou sobre isso, a deputada do PT do Rio Grande do Norte. A gente tem esse trecho aqui também, vamos trazer, vamos lá. Essa turminha do MBL, né? Essa turminha aqui, como não tem um conteúdo a defender, gosta de fazer confusão para ganhar mídia, foi atrás de Glauber várias vezes, mas não é só dele, não. No meu estado, por exemplo, eles vão particularmente atrás da gente que é mulher. E, embora eu entenda que o relatório do senhor deva considerar o ato que foi feito e, se for o caso, trazer uma das opções de penas postas, de certa forma, se coloca a cassação para o que aconteceu com o deputado, isso não está autorizando também esse tipo de gente que quer fomentar a antipolítica e chegar para a gente sem nenhuma vontade de debate, mas tão somente vontade de constranger. A gente vai se pautar por um tipo de política feita para gerar like. A gente vai permitir que esse tipo de postura perante nós todos e nós todas. E aqui eu falo principalmente nós todas, porque a gente sabe como é que as coisas estão acontecendo. E quando a gente estiver com nossa família? E quando a gente estiver com nossa sobrinha criança? Que, como eu tenho uma, ainda pensa que quando crescer pode ser candidata também, porque vê a tia sendo. E um cara desses chega. Desculpa, deputado relator, mas o conteúdo desse julgamento não é só sobre o deputado Glauber e não é nem só sobre o que ele representa para o meu campo político. A gente está falando aqui também sobre não permitir que quem se aproveita da antipolítica para cometer violência fique considerado como um lado correto dessa situação que aconteceu.
Que fala boa da Ela Natália, fala, né? ela Do fala. PT, é do PT. Então, mais uma do PT que estava lá hoje de plantão dando apoio para o Glauber, né? O Lindbergh, a Natália, a Érica Cocai também estava lá, é do PT do Distrito Federal, mas a Natália Bonavides fazendo essa leitura, né? Que você vê que ficaram até em silêncio enquanto ela fala, porque ela tocou num ponto que acho que mexeu com os deputados. Mas mexeu, mas não transformou um voto sequer. Não altera nada. Porque ali o Arthur Lira já tinha ligado provavelmente para os 15 ali e falou, escuta, isso aqui é para mim, tá? Tem que ter os votos aí para caçar esse rapaz aí que eu não gosto dele. Então, estava já escrito. Vamos ver como é que isso vai para o plenário, se tem alguma possibilidade ainda de negociação, de reversão. Mas, realmente, como é que se explica? E abre caminho, então, para o MBL. Você falou, Gabi, que é uma tática do MBL e da extrema-direita. Mas Começou no MBL. não é que eu diria que o MBL é a extrema-direita também, é parte da extrema-direita, porque eu não considero o MBL liberal. Eles se dizem liberais. Mas liberal é outra coisa. Liberal, para mim, era o Sobral Pinto, não esse cachorro, esse canalha. Liberal era o Cláudio Lembo, morreu agora há pouco, ex-governador de São Paulo. Cachorro, com todo respeito aos cachorros. Mas tem uma história importante para lembrar, viu, Rodrigo? O MBL começa isso nas manifestações de 2013. Uma coisa importante da gente ter em mente: o MBL foi treinado por uma organização dos Estados Unidos chamada Atlas Foundation. Esses caras, né, a gente tem que lembrar disso. Daqueles irmãos Koch. Nas manifestações, isso, com grana desses irmãos Koch, que são bilionários. Essa gente foi treinada, eles foram treinados em 2013 para participar das manifestações, treinados para fazer disputas no YouTube, isso era muito importante, né? Foram levados para os Estados Unidos, financiados para isso, foram ensinados em como usar a rede, o que eram os sentimentos que o algoritmo considerava melhores, entre aspas, para você conseguir viralizar os vídeos. Então, a gente está falando de um pessoal que usa isso com base em ciência. Então, não é por acaso. E aí, só uma lembrança importante também. Quando a gente fala de MBL, a gente fala de o cara que mais fez fama com esse tipo de atitude foi o Mamãe Falei, que era deputado estadual cassado, que foi o mesmo cara que foi até a fronteira da Ucrânia na guerra e mandou um áudio para os brother em São Paulo falando que estava fácil pegar as minas na Ucrânia porque elas estavam pobres por causa da guerra. Então, ao caçar o Glauber, você manda uma mensagem para o parlamento que mina fácil na guerra ucraniana, pobre para pegar, essa gente está com a porta aberta do parlamento. Quem não está com a porta aberta é o Glauber, que enfia o pé na bunda dessa gente dentro do parlamento. Essa é a mensagem que se passa, e essa foi a fala brilhante aí da Natália Bonavides. Só para lembrar a fala ipsis literis, né, do que disse este senhor. Ele disse que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Foi o que ele disse para os parsas em áudio. Pilantra, né? Isso. Foi caçado em São Paulo. Né? Foi caçado. Então, esse papo enfim, que eu ouvi hoje do Nicolas, querem nos caçar pelo uso da palavra. Mas, gente, calma aí, não é assim crítica, não é falar, eu não gosto do Lula, não gosto da esquerda, acho que a política socialista está errada. É dizer assim, eu quero que o Lula morra, eu quero que vá para o inferno, né? Agredir a mãe do Glauber, enfim. Nós estamos falando de gente que usou essa tática e cresceu usando essa tática. Né? É uma tática que Ou vai azucrinar o padre... O de festa junina? Não, o nosso padre Júlio lá na Moca, impedindo que ele distribua comida, essa gente. O MBL vive lá, vive na porta da paróquia para não permitir que o padre faça ações de caridade. Eu queria ver o MBL atormentar Gaviões da Fiel, aí eu queria ver. Ele sabe quem... Ou a torcida jovem do Santos. Ou a galocura. A galocura. Não, isso eles correm. Demore, obrigada por hoje. Bom te ver por aqui, querido. Valeu, a gente se vê em breve. Obrigado, gente. Valeu, beijos. Tchau. Boa noite, querido. Queria trazer também aqui a fala rapidamente da Luísa Erundina, a manifestação dela nas redes sociais, falando sobre a aprovação do relatório que pede a cassação do Glauber Braga. Ela disse, estamos diante de uma manobra absurda, uma farsa arquitetada para calar uma voz combativa e isso se chama perseguição política. Foi o que disse a Luísa Erundina, que disse que vai ficar com o Glauber Prometeu até o fim. Ficar até o fim. Na greve de fome que o Glauber iniciou hoje. É isso. Essa é forte, que mulher. 90 anos, hein, Chico Sá? E lá, uma das mais combativas na trincheira. No Congresso Nacional.